Oi para todos, meninos e meninas. Hoje eu vou deixar essa barra desse vestido godê que eu estou fazendo. Eu modelei e estou terminando a costura e vai ficar completa aí abaixo na descrição do vídeo. Clique em Mostra Mais, que vai ter a modelagem e o vestido completo. Vou mostrar essa barra aqui que faço em vestidos e saias godês. Primeiro a gente vai deixar 24 horas, eu já deixei essas 24 horas. E agora eu vou acertar aqui a barra, você vê que já tá maior, aqui tá bem certinho. A parte aqui de cima da frente eu já cortei. Agora vamos tirar essa parte de baixo, ó, que tá maior também. Porque como eu disse, não importa se você calcule, se você faça modelagem, corta certinho, tudo esticadinho, bonitinho. Na hora que você empendurar, o tecido tem vida e ele vai para onde ele quer. Então, esse aqui, como é um linho pesado, ele ficou aqui, ó, maior. Vou retirar e aí eu vou fazer a barra. Você pergunta por que que a saias godê tem a tendência a ficar irregular a barra? Porque uma parte ela fica em fio reto e outra parte em viés. Então, tem 4 em fio reto e 4 partes em viés. Por isso que a tendência no lugar do viés é ficar maior que a parte que tem o fio reto. Eu faço aqui na mesa porque ele é curto, mas geralmente eu faço já no manequim. Marco com giz e corto depois. Mais curto eu faço na mesa mesmo. E aqui está o crinol que eu vou usar, que é esse aqui. Ele é tubular. Tem o plano eu não tenho no momento. Olha aí na foto, é esse ali, o plano, que é mais... Vou usar apenas 5 metros, tá? E 5 desse passa-fita aqui também. Dá e sobra para uma saia curta em cima do joelho. Esse aí da foto, ele tem de 5 centímetros de largura até 20, eu já vi de largura, usado muito nos tules e tecidos leves para dar uma armada na barra da saia de vestido festa. E tem esse aqui também, ó, que eu tenho esse que é mais larguinho, tem 1,5 e também é tubular. Me perguntaram muito o que era crinol, né? Então, o crinol é usado muito em chapeleiros, né? Que faz aqueles chapéus lindos de casamento, geralmente nos casamentos das rainhas, das princesas. Não tem aquele chapéu grande ou aquele casquete que é um chapéu bem pequenininho. Então, aquilo tudo, a maioria é usado crinol. E aí, no vestido festa, é nas barras para armar. E também tem metro para estruturar corpinho de vestido de noiva. Nunca achei para comprar, mas existe também. Aí vem o valor. Gente, é caro. Tipo, se você estiver usando o chantu, que é usado para vestido festa, o crinol fica mais caro que o metro do tecido que você está fazendo. E geralmente usa-se de 5 metros para mais de crinol para poder fazer a roda de uma saia godê, por exemplo. Aí vem a pergunta, como substituir um crinol? Já que eu achando o valor muito caro, como substituir? Eu já pensei, há muito tempo atrás também eu achava muito caro e eu também pensei numa dica, mas não é muito legal, que é fazer com esse aqui, ó. Entretela de cortina. Você coloca... Se você olhar assim, gente, fica o mesmo resultado, mas aí vem a contradica, né? Porque eu não gosto muito de dar uma dica sem dizer o que vai acontecer depois. Quer dizer, você acaba com sua roupa, na realidade. Dá o mesmo efeito assim, lindo, assim, naquele momento, se você ficar parada, se você não usar ferro elétrico, nem sentar e nem levantar, e muito menos estender o vestido, dobrar o vestido. Aí você diz por quê? Porque acontece isso aqui. Veja aí. É isso que acontece, ele simplesmente encolhe e realmente ele fica menor que o tecido, aí fica tudo enrugado, né, gente? Acabou com a sua roupa. Aí você diz assim, ah, tudo bem, Luciete, eu vou usar, é só não passar ferro. Mentira, gente, porque na hora que se você for dobrar
ou se você colocar até mesmo no cabide uma roupa atrás da outra, ela vai fazer o que? Ela vai encostar. E qualquer encostadinha, se você senta, qualquer coisa que dê um pezinho a mais aqui, aí quando você levanta, a roupa já faz vinco. Tá vendo? Aqui, ó, já tá vincado e esse vinco não sai. Aí você diz, eu vou tirar com ferro elétrico. Então não tem jeito. Se você passar ferro, vai encolher. E se você não passar ferro, sua saia vai virar de prega sempre que você sentar e fizer um movimento assim, ó. Só um movimento de nada, ó, bem pouquinho. Só um amassadinho de nada e já vai fazendo o vinco e a gente senta, levanta aí o tecido e lógico, uma hora vai dobrar e aí fica tudo vincado. Então, essa dica não é legal. Mas tem outra forma? Tem uma melhorzinha. Então, isso aqui, gente, descarta porque não dá certo. Mas tem uma outra dica melhorzinha que é substituir por filó. Não é tule, é filó. Filó aguenta ferro elétrico, amassa e desamassa com ferro elétrico. Qual a diferença do filó? Ele é mais assim, ó. A casinha de abelha dele é maior e ele é mais durinho, ó. Vendo? Já o tule não é pra armar, ele é mais caidinho. Se você quer uma largura assim, você tem que passar no mínimo 3 vezes, tá? Você dobra uma vez e 2 vezes. Fica com 3 camadas, tá? Faz assim, aí você vai costurar na barrinha e vai ficar firminho também. Não é 100%, né, gente? Mas é uma coisa que vai dar uma armadinha assim. E o melhor, pode passar ferro à vontade. Então, essa é a dica que eu dou, é melhor o filó. Então, agora vamos continuar a barra. Gente, eu tô passando no passa-fita porque eu acho que vai ficar bonitinho, mas pode fazer apenas com esse. Eu vou terminar de colocar e vou passar uma costura para ele ficar bem retinho, daí a gente vai e faz a barra. Aí você pergunta, onde você comprou isso aqui? Eu compro na internet, eu pesquiso lá, eu pesquiso na internet, Crinol, e aparece lojas que vende, daí eu comprei. Esse aqui faz tempo que eu tenho, porque eu comprei, era muito, então eu fiquei com bastante dele. E eu uso só em vestido de saia godê, quando a cliente pede, ou se eu dou preferência no vestido. Então agora vamos fazer a barra. Agora que eu já passei a costura e já tá firme, a gente vai fazer a barra. Começar aqui pela parte do meio costa. Para que ela fique aqui no lado do avesso, a gente vira o direito. Costura aqui, ó. Bem na beirinha. Pegando aqui um meio centímetro e vai colocando aqui. Ó, pronto, já terminei aqui, agora a gente vai virar e passar a costura aqui em cima, que aí já vai ficar embanhado. Não quer usar esse passa-fita, que dê mais trabalho ou vai gastar mais, você pega e simplesmente você pode embanhar e pegar e passar, que não tem problema. Ele é macio, tá, gente? Não é irritante, é bem maciozinho. Você pode passar aqui em cima, depois de embanhado, e sair costurando normalmente que fica. E ó, e fica da mesma forma, tá? E fica bonitinho também. Ou pegar, pode também embutir na barra. Eu já acho mais difícil fazer embutido. Mas aí, se você conseguir, faz. Assim, embutido eu acho mais difícil de colocar. Mas para quem tem habilidade, consegue. Aí fica assim, ó, também.
Então, de qualquer forma, e de várias outras maneiras também, você pode fazer. Então, essa aqui é a barra já prontinha. Ela fica assim, ó, com ondinhas bem maiores. Não fica caído, ela fica até em pezinho, olha. Tá vendo? Por causa do crinol. E você pode sentar e levantar, ela vai continuar ondulada. Pode passar ferro à vontade, que não há problema. Se gostou, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Comente que eu respondo sempre que possível. E paz e luz para todos e até o próximo vídeo. Tchau!